Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, finalmente chegamos à nossa revisão geral, finalizamos toda a unidade 3, a sua prova está chegando. Então hoje nós vamos revisar toda a unidade 3. Então, caneta, papel, caderno na mão e vamos lá, pessoal! Bom, na revisão geral da unidade 1, nós vamos falar sobre a aula 34, sobre República Oligárquica. Nós vamos falar sobre a aula 37, sobre a Era Vargas. A aula 39, Ditadura Militar no Brasil. Aula 41, Redemocratização e Constituição de 1988. E na aula 43, nós vamos falar de Brasil contemporâneo. Vamos lá. Aula 34, República Oligárquica, Coronelismo, Voto e Exclusão. Vamos lá. Bom, nós vimos que quando a República ela foi proclamada em 1889, o poder do Brasil vai ficar nas mãos de um pequeno grupo político. Esses políticos vão ser chamados de coronéis, ou, digamos, um poder oligárquico, onde esses coronéis, que não são militares, e sim fazendeiros, vão comprar as patentes de militar, coronel, e vão ser chamados dessa forma, certo? Então são esses coronéis quem vai ter o poder político nas mãos. Então, a República Oligárquica foi o período da Primeira República Brasileira, entre 1889 e 1930, marcado pelo predomínio político das elites rurais. Esses grupos financiavam campanhas, controlavam eleitores e ocupavam cargos públicos. Assim, a política nacional era fortemente ligada aos interesses dos grandes fazendeiros. E essa elite, ela inaugura o que nós vamos chamar de política dos governadores, que foi uma estratégia criada para garantir apoio entre o governo federal, os governadores e as elites locais. O presidente apoiava os governadores e eles, em troca, garantiam apoio político no Congresso. A política, conhecida como café com leite, representava a força de São Paulo e Minas Gerais na escolha dos presidentes. Vocês aprenderam que durante a República Oligárquica, o poder presidencial vai ser revezado entre São Paulo e Minas Gerais. Esse revezamento, como vai funcionar? Um período o presidente era escolhido por São Paulo e o outro período o presidente era escolhido por Minas Gerais. Então, um período o presidente era paulista e o outro período o presidente era mineiro. Então, essa política vai ser conhecida como café com leite. Por quê? Porque São Paulo fabricava o que mesmo? Café. E Minas Gerais, leite. Por isso que fica política café com leite, certo? Vamos continuar. Coronelismo, clientelismo e voto de cabresto. Os coronéis, que eram aqueles fazendeiros que eu já expliquei para vocês, eram grandes proprietários rurais que dominavam a política local. Nas pequenas cidades e zonas rurais, o coronel controlava empregos, favores, proteção, terras e até o acesso à justiça. Então esse coronel era a lei onde ele morava, ele mandava em tudo. E aí esse coronel, ele vai inaugurar o que nós chamamos de voto de cabresto. O que é um cabresto? É um objeto que você coloca no cavalo, na boca do cavalo, e aí você vai puxando e guiando esse cavalo. Mas por que voto de cabresto, professora? Porque o voto nessa época era um voto aberto. Então esse coronel, ele obrigava os seus empregados e as pessoas que moravam
onde ele tomava conta, onde ele tinha poder, a votarem no candidato que ele escolhia. Então, por isso que fala voto de cabresto, porque ele obrigava as pessoas. Mas não tinha como votar em outra pessoa? Não, porque o voto nessa época era aberto, lembra? E se eu não votasse no candidato do coronel, muitas coisas ruins iriam acontecer, como eu iria perder o meu emprego, os meus pais iriam perder a casa, enfim, eu ia ser perseguido. Por isso que o nome é voto de cabresto, que era o controle do voto pelo coronel. E aí, quando o coronel ele não podia obrigar todo mundo, ele vai praticar favores, que é o que nós chamamos de clientelismo. Por exemplo, quando ele não obrigava as pessoas pelo mal, ele fazia favores como: a filha de fulano vai casar, então ele doava o vestido de noiva. O filho de fulano precisa de uma consulta médica, ele ia pagava essa consulta. Então, ele fazia favores e, em troca, a pessoa que recebia esse favor, ela votava no candidato do coronel, certo? Vamos continuar. E aí, exclusão social, limites da cidadania republicana. A Constituição de 1891 defendia ideias republicanas e federativas, mas a cidadania era bastante limitada. Mulheres, analfabetos, soldados rasos, religiosos de ordens monásticas e grande parte da população pobre estavam excluídos da participação política. Vocês lembram que quando a República ela é proclamada, precisa de quê? Precisa de uma Constituição, que é o livro das leis. Só que essa Constituição, ela não vai atender o povo, ela vai atender somente a elite. Então, mulheres, analfabetos, soldados, religiosos, os pobres vão estar excluídos da vida pública e não vão ter direitos algum. E aí, além disso, após a abolição da escravidão em 1888, essa população negra que foi liberta não recebeu terra, indenização, educação ou acesso real ao trabalho digno. Então, como eles só vão receber a liberdade e não vão receber nenhuma política pública por parte do governo, esses negros eles ainda vão continuar na condição de escravos. Muitos deles vão continuar trabalhando nas fazendas, ganhando muito pouco, ou então até às vezes só para ter um local para dormir e comida. Somente isso. Eles não vão ter acesso à escola, eles não vão ter acesso a emprego. Então eles vão continuar sofrendo preconceito e enfrentando a pobreza e o racismo, certo? Então, na Primeira República, os direitos políticos existiam no papel, mas eram limitados nas práticas. Muitos brasileiros viviam sem acesso plena à educação, saúde, justiça, moradia e participação política. Então, apesar do domínio das oligarquias, a população não ficou passiva. Trabalhadores urbanos, camponeses, sertanejos, militares de baixa patente, intelectuais e grupos populares contestaram a exclusão social e política. E aí, na República Oligárquica, aconteceu essas revoltas aqui. A Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia, onde Canudos era um povoado que tinha mais ou menos aí 30 mil pessoas, e Canudos reunia aí ex-escravizados, pequenos agricultores e sem terras. Então, Canudos vai ser uma saída para esse povo que está excluído da vida política ter uma vida digna. Só que, o que vai acontecer? O governo não vai gostar nada dessa história e vai destruir esse povoado Canudos. A segunda revolta vai ser a revolta da vacina. Por quê? Porque o governo federal queria modernizar a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, no centro, estava tomado por muita sujeira, muitos casebres, e a maioria das pessoas pobres estavam lá. Então vai acontecer o quê? É uma tentativa de expulsar essas pessoas, e o que eles vão conseguir. E além de expulsar,
eles vão desenvolver a vacina contra a varíola. E não vão explicar nada para o povo como é que funciona nada disso. E o povo vai ser obrigado a ser vacinado. Então vai acontecer uma revolta, porque o povo pobre vai pensar que o governo queria matar os pobres, certo? Para ficar com o Rio de Janeiro. Então vai acontecer uma revolta por causa da vacina. A terceira revolta é a revolta da chibata, que também vai acontecer no Rio de Janeiro, que vai envolver a Marinha do Brasil. Nessa época, os negros eles podiam ingressar na Marinha, só que eles não subiam de patente, eles recebiam muito pouco e eram tratados ainda como escravos. E por que revolta da chibata? Porque uma das formas de castigo era a chibata. Então, chibata te lembra o quê? A escravidão. Então, os marinheiros vão ficar revoltosos com essa situação e vão causar uma revolta. No final, o governo também vai conseguir conter essa revolta e vai mandar a metade dos revoltosos para a Amazônia como castigo, para você ter uma ideia de como eles viam a Amazônia nessa época. E aí, esse desgaste contribuiu para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a República Oligárquica. Chegamos agora na aula 37, a Era Vargas, Estado, Trabalho e Propaganda Política. Bom, a chamada República Oligárquica foi marcada pelo domínio político das elites agrárias, principalmente ligadas ao café. A crise de 1929, o preço do café caiu, prejudicando grandes produtores e enfraquecendo a política local. E aí a Revolução de 1930 derrubou Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, encerrando a Primeira República. Esse momento não foi uma revolução popular no sentido amplo, mas uma mudança política liderada por grupos insatisfeitos com o poder das antigas oligarquias. Então, só para relembrar, o Getúlio ele vai entrar no poder em 1930, o que vai ser a Revolução de 30, certo? Isso aí vai acabar com aquela política café com leite, porque o Getúlio não era de São Paulo e muito menos de Minas Gerais. O Getúlio era do Rio Grande do Sul. Então o Getúlio e os seus aliados vão dar um golpe e aí vão chegar ao poder em 1930. Ao assumir em 1930, Vargas suspendeu a Constituição de 1891. Ele fechou o Congresso Nacional e nomeou interventores para governar os estados. Isso reduziu a autonomia estadual e fortaleceu o poder central. Em São Paulo, muitos grupos não aceitaram a perda de poder após 1930. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, movimento que exigiu a nova Constituição e maior autonomia para o Estado. Bom, o Getúlio Vargas, ele assume o poder em 1930 e aí ele vai conter essa Revolução Constitucionalista e logo depois ele vai criar uma nova Constituição, a de 1934, onde ele vai começar a dar o poder para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, que foram excluídas pela Constituição de 1891. E aí, antes da Era Vargas, os trabalhadores tinham poucos direitos garantidos pela lei. Jornadas longas, baixos salários, acidentes de trabalho e exploração eram comuns. Então, foi no governo Vargas que nós vamos ter as leis criadas que regulamentavam o trabalho urbano. E aí, em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A CLT foi apresentada como uma grande conquista social, mas também fazia parte de um projeto político, fortalecer a ligação entre trabalhadores e Estado. E aí o Estado Novo, a propaganda política foi usada para fortalecer a imagem de Vargas e do governo. O Estado buscava controlar o que a população via, ouvia e lia.
A propaganda apresentava Vargas como líder forte, moderno e protetor dos trabalhadores. O objetivo era criar uma relação emocional entre o presidente e o povo. Vocês aprenderam que o Getúlio Vargas vai ser um ditador. Só que ele também vai ser chamado de o pai dos pobres. Por quê? Porque o Getúlio ele vai ser responsável por dar direitos aos trabalhadores através da CLT. Então os trabalhadores vão olhar aquilo com bons olhos. E o Getúlio Vargas, para não perder o poder e para continuar sendo glorificado, adorado pelo povo, ele vai começar a controlar os meios de comunicação. E ele cria a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então esse órgão ele vai controlar os jornais, os rádios, filmes, peças de teatro e materiais escolares. Para quê? Para sempre falar bem de Getúlio Vargas. O povo não podia fazer oposição, certo? Vamos lá. Aula 39, ditadura militar. O golpe de 1964 ocorreu em um contexto de forte crise política, econômica e social no Brasil. O medo do comunismo, intensificado pela Guerra Fria, foi um fator decisivo. Vocês aprenderam que o golpe de 1964, que vai instaurar a ditadura no Brasil, ela vai acontecer por quê? Porque a sociedade, a igreja e os militares temiam que o socialismo fosse implantado no Brasil. Então, essa ditadura vai receber o apoio da igreja e da população civil, que pensavam que era algo assim temporário, só que vai durar 21 anos. E aí aqui nós vamos ter os nossos 5 presidentes que governaram durante a ditadura. Nós vamos ter o Castelo Branco, que organizou o regime militar, iniciou a repressão política e promoveu reformas para controlar a inflação e estabilizar a economia. Então, Castelo Branco, ele vai ser responsável pelos atos institucionais, o ato 1, o 2 e também o 3. Nós vamos ter o Costa e Silva, que fazia parte do grupo militar que eram mais perseguidores. E aí ele vai estabelecer o que nós vamos chamar de ato institucional número 5, que caçava os direitos políticos das pessoas. Nós vamos ter o Médici, que vai ser o período mais repressivo da ditadura, onde muitas pessoas vão sumir, vão ser torturadas e perseguidas. Porém, no governo dele, nós vamos ter o milagre econômico, onde o PIB vai subir aí 12%, muita coisa, só que depois nós vamos descobrir que isso aí vai trazer uma grande inflação futuramente para o Brasil. Nós vamos ter o Geisel, que vai ser responsável pela política lenta e gradual na tentativa de trazer novamente a democracia para o Brasil. E finalmente nós vamos ter o Figueiredo, que vai ser responsável por conduzir o Brasil para o fim da ditadura com a lei da anistia, que é o perdão a todas aquelas pessoas que foram consideradas inimigos pelo governo do Brasil. E aí que nós vamos ter o milagre econômico, que vai acontecer durante o período militar. E aí, em 1964, a dívida externa brasileira somava 3,294 bilhões. E em 1985, totalizava 171 bilhões. Cresceu 32 vezes durante os governos militares. Para aquele milagre econômico acontecer, o governo teve que pegar muito dinheiro emprestado, o que futuramente vai deixar o Brasil muito endividado. E aqui nós vamos ter a crise do regime e a redemocratização que vai vir através dessa lei da anistia de 1979, certo? Vamos lá. Redemocratização e a Constituição de 1988. A lei da anistia, ela vai permitir o retorno de exilados políticos e a libertação de presos ligados à oposição. Também vai trazer
vai acabar com o bipartidarismo, ou seja, agora o Brasil vai poder ter vários partidos políticos. E nesses vários partidos políticos, nós vamos ter o PT chegando aí. E aí, o Tancredo Neves, ele vai ser eleito de forma indireta, só que ele não vai assumir porque ele morre. Então, quem vai assumir vai ser o José Sarney, ainda é de forma indireta, mas aí a ditadura já acabou. Durante a crise da ditadura, diversos movimentos sociais ganharam força no Brasil. Trabalhadores, estudantes, mulheres, indígenas, negros e grupos ligados à igreja passaram a reivindicar direitos e denunciar as desigualdades sociais. No final da década de 70, greves operárias se espalharam, principalmente pela região do ABC Paulista. O movimento sindical ganhou força e revelou lideranças importantes como Luiz Inácio Lula da Silva. E aí nós vamos ter a Assembleia Constituinte, que vai ser responsável pela Constituição de 1988, que é chamada também de Constituição Cidadã, que vai ser responsável por garantir direito de pessoas que estavam fora da Constituição, fora do governo. Então essa Constituição vai atender aos pedidos e vai garantir o direito dessa população. E aí, após a redemocratização, o Brasil continuou enfrentando profundas desigualdades sociais. Milhões de pessoas ainda conviviam com pobreza, desemprego, violência urbana e dificuldades de acesso à educação e saúde. Então, mesmo com a Constituição Cidadã, o Brasil ainda vai enfrentar esses problemas sociais. E aqui, por fim, nós vamos ter o Brasil contemporâneo, né? Então, apesar dessa Constituição garantir direitos a acesso à saúde, educação, o Brasil ainda vai ser um dos países mais desiguais do planeta. O desenvolvimento brasileiro ocorreu de forma desigual entre as regiões. O Sudeste concentrou indústrias e investimentos, enquanto o Norte e Nordeste enfrentaram maiores dificuldades econômicas estruturais. Então, entre os problemas que nós enfrentamos hoje, nós temos a desigualdade, nós temos o desafio de melhorar a educação, reduzir a violência, preservar o meio ambiente e gerar empregos. E aí, o Brasil vem aí, apesar de toda essa desigualdade, como uma potência emergente, que é um país que amplia sua influência econômica e política no mundo. O Brasil ganhou destaque internacional no século XXI devido ao crescimento econômico e ao aumento das exportações, mas ainda enfrenta todos esses problemas aqui, como crise política, corrupção, desigualdade social, baixo investimento em ciência e tecnologia. Então nós vamos ter aí o BRICS, que vai ser formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul. Então o BRICS vai ser os 5 países principais, mas o BRICS vai ser formado ao total por 11 países. Então os países do BRICS possuem uma grande população, recursos naturais e forte mercado consumidor. E qual que é o objetivo aí? O objetivo é fortalecer a cooperação entre esses países emergentes, aumentando sua influência econômica e política no mundo. E diante disso vem a pergunta: seria possível ter uma terceira guerra mundial? A resposta é não. Por quê? Porque hoje as guerras elas vão se dar de forma nuclear. Então, se uma bomba nuclear explode, quer dizer que o mundo está em perigo. Então, há muitas disputas, há muitos conflitos mundiais, mas uma terceira guerra é algo muito difícil. Por quê? Porque o mundo, a maioria, tem armas nucleares. E você detonar uma arma nuclear seria a mesma coisa de você acabar com o mundo. Então não faria sentido esta guerra, certo? Ufa! Chegamos ao fim da nossa revisão. Espero muito que você
tenha relembrado todo o conteúdo da nossa unidade número 3, certo? Então vamos lá, boa prova! Um grande beijo e tchau!